Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com a psicóloga doutora Patrícia Marques de Andrade. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, o nosso SBT Manaus, que você sintoniza pela NET no canal 517 e na TV aberta, canal 10.1. Então, sempre TV Norte Amazonas, onde nós estamos 24 horas por lá, todos os sábados o melhor, todos os sábados às 11h30 da manhã. E na TV web www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos diariamente, nós estamos 24 horas lá te esperando. E sempre recomendando, dentro das nossas opções enogastronômicas, a gente apresenta o Axerito Restaurante Bar. Axerito, um ponto de encontro maravilhoso, onde você saboreia o melhor da gastronomia, onde você pode tomar um vinho delicioso em boas companhias, onde você pode tomar uma cerveja estupidamente gelada, porque no Axerito é assim. E os tiragostos fantásticos que você tem. E se você quer estar com fome, tem também. Axerito tem um cardápio variado que você pode. Se não quer vir para cá, você pode ficar no conforto da sua casa e fazer o seu pedido através do delivery 99201-1818 até a meia-noite. Você pode usar todo o cardápio do Axerito e fazer o seu pedido. Hoje eu tenho a honra e o prazer de estar com a doutora Patrícia Marques de Andrade, psicóloga, e tem um trabalho maravilhoso e, acima de tudo, é uma espiritualista. Isso, gente, é tão poucas pessoas que a gente encontra nessa vida, nesse caminho. Por quê? Porque o propósito é ajudar, é fazer o bem, é fazer com que as pessoas vejam o mundo com outros olhos. E isso nós vamos falar hoje um pouco sobre isso. Doutora, muito feliz em estar com a senhora. E lembro que a doutora Patrícia tem o seu consultório na Rua B, número 4C, Sala 4, no Conjunto Eldorado. E o seu WhatsApp, 99128-1388. Então, doutora, mal do século. Depressão hoje é um mal do século, onde a gente vê que as pessoas cada vez mais estão acometidas. A senhora atribui a que isso? Em primeiro lugar, Edson, muito obrigada por estar aqui, participando do seu programa. Eu fiquei muito honrada pelo convite, Obrigado. E eu espero poder contribuir, orientando as pessoas, porque existe essa necessidade hoje, em primeiro lugar, de uma orientação, E o preconceito com relação ao profissional da área da psicologia hoje ainda existe. É até uma coisa assim para falar, mas ainda existe esse preconceito. Eu não sou louco, por que eu vou procurar um psicólogo? E como é que o psicólogo trata de si mesmo? Pois é, a gente não trata, ele não, a gente o faz terapia também, nós fazemos terapia. Só que assim, eu tiro por mim, eu procuro sempre manter um equilíbrio, um equilíbrio para eu dar conta de atender os pacientes e não absorver nenhum conteúdo do paciente para mim. Então, um equilíbrio, eu acho que em qualquer profissão é fundamental. E já houve caso da senhora se envolver com o problema do seu paciente? Olha, desde quando eu comecei, ainda isso não aconteceu, porque eu acho que eu tive uma base muito boa no Eduardo Ribeiro, no Centro Psiquiátrico, E ali eu convivia com todo tipo de loucura e acabei tendo um embasamento, uma sustentabilidade ali muito boa. Doutora, e voltando à depressão, ela é uma doença que você tem uma ação medicamentosa ou é uma doença meramente uma terapia? Quando o paciente chega, em primeiro lugar, eu, junto com ele, eu vou descobrir, porque o papel do psicólogo é uma investigação. Então, eu procuro descobrir a origem, ir lá na infância desse meu paciente, ver onde é que tudo começou, porque a base é lá. Eu costumo falar que a gente carrega uma mochila, uma malinha, que ela vem cheia de problema.
vem de lá de trás. E quando a gente entra na nossa fase adulta, aquilo eclode, explode. E a gente não sabe de onde vem esse adoecimento. Porque a gente adoece da mente, da alma, e não sabemos de onde vem isso, né? Então, aí, se houver necessidade, eu indico um psiquiatra para, juntamente com a psicoterapia que eu faço, contrabalançar e tirar o paciente da crise, né, da depressão. Então, é um trabalho conjunto, no caso. Sim, importante. Doutor, e por que, então, a incidência nos jovens é tão frequente? Porque no meu tempo, por exemplo, no meu tempo, não que eu chame a senhora de velha, mas já um pouco mais já calejada, não existia isso. A juventude era muito saudável, a juventude tinha os seus problemas, sim, mas a gente não via falar em depressão. Eu, por exemplo, há bem pouco tempo, ainda dizia que depressão é falta de ter o que fazer. É besteira, é besteira. Como muita gente fala. Olha, eu te confesso que já existia, a gente só não dava nomes, né? As doenças da alma da época, né? Então, no caso da depressão, ela tem início, meio e às vezes não tem fim, tá? A depressão. E, assim, eu costumo acolher o paciente que chega deprimido, que chega triste, porque tristeza todos nós vivenciamos. Às vezes a gente passa por uma crise e fica triste, né? As mulheres, nós temos os hormônios, TPM, e vem a tristeza junto, né? Sempre uma solidão, uma falta de alguma coisa, né? Então, eu primeiro vou amparar esse paciente e vou descobrir o que está faltando, o que está acontecendo, para dali em diante a gente fazer um trabalho, né? Ou se houver a necessidade, como eu falei antes, do psiquiatra ou não. Em média, uma terapia dessa, eu sei que cada caso é cada caso, mas em média, uma terapia dessa demora quanto tempo? Ou depende da resposta do paciente? Depende de cada caso, né? Porque existem pacientes, eu lembro até da fala da Sandy, numa entrevista dela com o Bial, que ela falava que ela faz terapia desde 18 anos. E se a terapeuta dela quiser dar alta, ela não aceita. Por quê? Com quem ela vai falar? Com quem ela vai colocar? A gente costuma usar uma palavra, vomitar todas as suas dores, os seus problemas. Com quem? Com mãe, com pai, com amigo, né? Com filho, com marido? Não é a mesma coisa, né? Dentro do consultório, nós estamos num setting terapêutico. Então, ali é o seu momento com o paciente, é o momento do paciente. Eu até brinco assim, olha, agora você tem um psicólogo para chamar de seu. É isso. Lembro vocês que a doutora Patrícia Marques de Andrade, desculpe, gente, tem o seu consultório na rua B de Bola, número 4C, sala 4, no Conjunto Eldorado. Telefone 99128 1388. Doutora, também a gente tem visto que o grau de suicídio tem crescido assustadoramente. O que a senhora atribui isso? É verdade. Como eu falei para você, né, onde tudo começa, que é na infância, né, as criações das crianças hoje em dia, a educação, né, o sim e o não, que a maioria dos pais que trabalham fora o dia inteiro não conseguem dizer aquele não para um filho. Por quê? Porque se sentem culpados, trabalhei o dia inteiro. Então, o filho pede um brinquedo, ele vai lá e dá. Sentimento de culpa, né? Então, para ele combater esse sentimento de culpa, ele dá o sim. E nisso, a criança não passa por uma certa frustração, que seria ouvir um não. Porque toda vez que a gente ouve um não, qual é a nossa atitude? Nós, adultos, é buscar sair daquela situação até obter um sim, né? Então, a criança, ela já vivencia isso desde a infância. E aí ela vivencia a tristeza, né? Fica muito deprimida, começa a se automutilar
que a gente vê costumeiramente crianças, adolescentes se automutilando, se cortando, pegam gilete, pegam ponta de lápis, de grafite e se cortam, vão para dentro do quarto. Porque ali naquele momento elas acham na cabecinha delas que elas estão transferindo a dor por um corte. E ali, tipo uma transferência, né? Como se livrasse um pouco do problema. Vê o pai e a mãe brigando, aí vai lá no quarto, se corta, né? Então ela acha que a culpa é dela e ela transfere para a automutilação. Como é que chega ao suicídio? É um amontoado dessas coisinhas pequenas que vão se acumulando, vai mexendo com a psique da pessoa e aí acaba tendo suicídio. O sentimento de culpa vai aumentando, né? Aumentando a tal ponto de ela achar que a culpa de, por exemplo... Doutora, desculpe, mas eu não entendi essa parte. Eu gostaria também, acredito que você também vão ter. Como é que esse sentimento de culpa, só porque ele levou um não, que não posso, você não pode fazer isso, você não pode ter aquilo. Ele vai ficar essa criança vai ficar com um sentimento de culpa, esse jovem vai ficar com um sentimento de culpa? Não, quando eu estou falando do sentimento de culpa, é com relação a ela ver o pai e a mãe brigando. Um pai drogado, uma mãe alcoólatra, porque como eu já atendi escola pública, acontecia demais isso. Eles não dão jeito de resolver a situação do pai e da mãe, né? Então, eles acham que a culpa é deles. Por o pai e a mãe estarem naquela situação e eles não conseguirem resolver. Aí eles vão tentar se automutilar, às vezes até cortar o pulso, que no caso seria um suicídio, né? E aí eles chegam na escola e são aquela típica criança agressiva, que bate no coleguinha, que xinga a professora, isso tudo é adolescente. Vou fazer só um intervalo comercial porque o assunto está muito bom. E nós vamos voltar ainda falando na volta no próximo bloco de suicídio.